seria mais ou menos demonstrar o Amazonas, a paisagem humana, social e econômica do Amazonas no tempo de Ferreira de Castro. No romance de Ferreira de Castro, porém, e também na perturbadora novela de Conrad, a selva não tem estatuto de paraíso vegetal. Majestosa, sim, sumptuosa, ilimitada e possuidora até de uma grande beleza. E tem uma designação bem definida na história das ideias políticas e sociais. Chama-se anarquismo e Ferreira de Castro foi um dos expoentes literários do século XX em Portugal, dessa forma mais livre de encarar o mundo e a vida. E algo inesperadamente surge na Alemanha o novo sinal de recessão de Ferreira de Castro num contexto político com contornos bem diferentes daqueles que observamos na década de 50. A seguir, o Ferreira de Castro fez várias emendas no texto no ano 70, e, por curiosidade, de vez em quando, as emendas que ele fez têm uma relação, para mim, evidente com a tradução do francês. Considerar que o trabalho de Rondon e dos seus discípulos foi, como afirmou Ferreira de Castro, uma epopeia do humanitarismo, no que esta palavra tem de menos condicionado pelas pressões do ambiente histórico e de mais fecundo para o desenvolvimento harmonioso das relações humanas. Boa tarde. Atualmente, uma grande parte dos portugueses não tem uma noção exata da divulgação universal de que a obra de Ferreira de Castro desfrutou há já algumas décadas, sobretudo aquela que é considerada por muitos como a sua obra-prima, A Selva. Ferreira de Castro decide despedir-se definitivamente da sua obra mais popular e faz saber, no fim do livro, que esta 24ª edição de A Selva, publicada em 1970, foi a última revista pelo autor e é o seu texto, que deve ser utilizado em todas as eventuais edições futuras. Ferreira de Castro, que tinha sido já alvo de uma tremenda polémica, e muito semelhante a esta, a propósito de imigrantes, e também no Brasil, dava a contenda de imigrantes em 1930, portanto, quando a primeira edição portuguesa da Selva. Como já foi notado, nomeadamente por Nelino Vaz Coelho e por António Cândido Franco, a representação do espaço é, nesta obra de Ferreira de Castro, indissociável do processo de aprendizagem que Alberto faz da realidade social que caracteriza o paraíso. Si je décidais de soumettre a Selva de Ferreira de Castro à l'épreuve de la notion de paysage, c'est que je me doutais que j'allais y découvrir des choses intéressantes. Já na pequena história de A Selva, o autor haveria referido, na sua experiência de viagem, a existência de 3 inolvidáveis palmeiras altas e garbosas, que padroavam e se viam ao largo, nobres que nem propileus. Não resisti à compra daquele exemplar da obra de Ferreira de Castro, e é ele que tenho agora à minha frente, e eu contemplo e folheio com irresistível emoção. Recordo que era então ainda jovem, amigos lançados nas letras, com quem privava, à mesa do café. Trazendo esta concepção de ilustração para o livro de Ferreira de Castro, surgem problemas prévios. Se o livro remete para determinada paisagem ou paisagens, como é que o ilustrador interpreta um território que para si é branco? E vão ver com fotografias, etc., que mostra verdadeiramente o lugar de destaque que Ferreira de Castro conseguiu atingir e que lhe deu depois alguns prémios, como vamos ver a seguir. Sem data, é este o problema, porque iam editando sempre no livro de pós. Grácia pertence ao universo às 7. A presença de Ferreira de Castro, isso é uma coisa que eu gostaria de acentuar. Até os anos 60, e há pouco tempo conversava com o Márcio sobre isso, até os anos 60 eu garantiria para vocês que era uma presença razoavelmente frequente na literatura brasileira. A primeira edição do romance A Selva, como se sabe, é de 1930, muito posterior, portanto, à experiência traumática de Ferreira de Castro na Amazônia, já que ele chegou ali em 1911. Se a obra foi construída a partir da experiência própria, antes de fazê-lo, o autor percorreu muitas leituras da Amazônia.
É bem diferente da arrogância e da violência usada por outros brancos, investidos de autoridade e de domínio, excessos que Ferreira de Castro sempre verberou. Eram tanto mais para lamentar esses excessos, quanto é certo que os índios tinham tendência para a socialização, como mostra o bispo na descrição da citada vila de Borba,